Vamos dar sequência então à palavra da semana passada, que também tem muito a ver com aquilo que nós falamos no domingo, né? No domingo passado. Nós vimos na semana passada num dia como outro qualquer na vida de Pedro e de João. E num dia como outro qualquer na vida de Pedro e João, eles ficaram de frente com um aleijado na porta do templo. Expliquei para vocês que o templo ali não era uma igreja, era o templo de Jerusalém, lugar onde o judaísmo se reunia. E naquele momento, ele diz para o aleijado que queria receber um dinheiro, né? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de, diga Jesus, levanta e anda. Sabe, isso é um dia corriqueiro. E por causa daquela cura, houve uma notoriedade muito grande em cima de João e de Pedro, e também daquele ex-aleijado, e ele agora entrou no templo, andando, correndo, saltando, na companhia de Pedro e de João, e começou a atrair muitas pessoas para ele. Agora eu quero dar sequência falando exatamente do que acontece quando a atenção das pessoas são chamadas. Nós precisamos chamar a atenção não por aquilo que nós fazemos necessariamente, pelo belo e lindo Instagram que nós temos, pela nossa boa oratória, porque fazemos ou porque deixamos de fazer, mas nós precisamos chamar a atenção das pessoas por aquilo que Jesus fez. Não se esqueça que tudo começou quando uma palavra foi declarada em nome de Jesus. Repete comigo. Vamos de novo. Em nome de Jesus. Diga de novo. Essa palavra precisa estar sempre na nossa boca, porque o Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Não é o Evangelho, nós falamos sobre isso um tempo atrás. É o Evangelho de Jesus Cristo. Então, num dia como outro qualquer, Pedro e João, eles aproveitaram a oportunidade que eles tiveram, a chance que eles tiveram, e usaram essa oportunidade não para se engrandecer, não para poder revelar o poder que Deus havia dado para eles naquele momento, mas para revelar o nome do Senhor Jesus, o grande e poderoso nome do Senhor Jesus. Como nós cantamos aqui, Jesus em tua presença, né? Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti. É o nome, é Jesus, o Evangelho é Jesus. Repete isso comigo, precisa ficar bem gravado, o Evangelho é Jesus. Então, quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, grandes coisas vão acontecer e grandes portas vão abrir para nós. Fique atento, Deus vai lhe abrir portas de oportunidade no dia a dia, na hora que você não espera, no momento em que você não está pensando naquilo. Pedro e João, eles foram pensando na hora da oração. Eles não tinham nenhuma pretensão, não calcularam antecipadamente, não, lá vai ter um aleijado, e quando o aleijado falar comigo, eu vou dizer assim para ele, e vou falar no nome de Jesus, e ele vai ser, não houve nada disso. As coisas acontecem, e Deus nos coloca diante de situações e de circunstâncias, para que nós possamos aproveitar essas circunstâncias e essas situações, e exaltar o nome de Jesus. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Algumas semanas atrás, eu recebi uma dica do Felipe, não do Felipe aqui, mas do Felipe Batera, que também mas não é esse, é o outro, é o Felipe Santos, lá da 17, e ele me indicou um cabeleireiro, porque o pessoal lá estava achando que o meu cabelo, o meu penteado, o meu corte estava muito igual, e estava muito não sei o que e tal. Bom, enfim, a pastora não gosta que eu fale disso, né? Mas ela gosta de ir no salão, né? Gosta. E me indicaram um cabeleireiro, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, e eu falei, tá bom, mandei mensagem para o sujeito, e fui lá. Marquei o horário, fui lá essa semana. Eu acho que foi terça-feira, ia dar ruim isso aí, eu acho que foi lá terça-feira, não lembro bem. E quando eu cheguei lá, o cara começou a cortar, eu falei para ele assim, olha, eu sou pastor, né, e assim, então, o cara vai querer pegar o meu... Conhece o Supra, né, o Supra, que tinha um cabelo para cima assim, né? Antes que o cara inventasse qualquer coisa, eu já falei para ele, olha, mostrei as fotos, mostrei e tal, nada de fora do padrão. Mas o que eu quero dizer para vocês é a oportunidade. Aí quando ele falou assim, puxa, você é pastor? Eu era baterista. Aí eu falei, pô, mas era não, quem era continua sendo. Eu fui da Assembleia. Aí, Fernando, cadê o Fernandão? Ele foi da Assembleia, mas não aguentou. Aí depois foi para a Igreja Batista. Aí a Igreja Batista que ele foi é PIB do Alcântara, onde eu conheci o pastor Francisco, depois o pastor Vanderlei, e o pessoal de lá, muita gente de lá, nós jogamos futebol juntos, fizemos muita coisa juntos na época de jovem, de adolescente, isso já faz bastante anos.
Aí eu comecei a conversar, mas você está afastado da igreja? Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, resumindo a situação. O que eu quero dizer para você é que às vezes quando você menos espera, Deus lhe abre uma oportunidade para você falar de Jesus, colocar o nome de Jesus no meio de uma conversa, de uma situação, de uma questão, de um posicionamento. E eu comecei a pensar, e assim, você conhece fulano? O fulano é o Rony era da época dele na igreja do Alcântara, eu mostrei o retrato, olha aqui o Rony, não, conheço o Rony, conheço fulano, conhece fulano, conheço. Aí eu falei para ele, puxa, meu filho trabalha num salão por aqui, não sabia nem qual era, mas era o próprio salão que a Adriele trabalha. É a companheira, trabalha na cadeira do outro lado, lá do corredor. Sabe, às vezes as coisas convergem, porque Jesus, ele faz uma jesuicidência para que você tenha a oportunidade de abrir mão daquilo que você foi fazer ou daquilo que você está fazendo. No meu caso, eu fui lá cortar o cabelo. Mas abrir mão daquilo porque existe alguma coisa maior, uma oportunidade maior que ele está dando para você. Às vezes ele está cheio de problema. Eu me lembro uma vez que o Felipe, eu estou falando de Felipe hoje, né? Coincidência, né? Esse Felipe é o Felipe da Jaque, do pastor Gleice, Felipe Oliveira, e uma vez ele estava fazendo uma brincadeira com o pessoal assim, na praia, e ele foi subir no negócio, caiu e quebrou o braço. E era a segunda vez. E ele teve que ir para a sala de cirurgia novamente, era no hospital geral. E o pastor Gleice ficou muito agoniado com aquilo, a mãe entrou junto, e lá, nos preparativos, na internação, abriu uma oportunidade para que a pastora Jaque pudesse falar de Jesus, confortar uma pessoa, levar uma pessoa à salvação. Sabe, Deus não prepara acidentes, nem prepara problemas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então existe uma oportunidade ali. Às vezes a oportunidade que nós temos, ela está além daquilo que nós mesmos estamos pensando. Às vezes a gente está concentrado em uma determinada situação e Deus está pensando uma outra coisa completamente diferente e Ele quer usar a sua vida. Diz amém? Quando Jesus foi, como eu falei domingo, e estava na beira, na porta do templo, né? O pessoal estava numa praia. Não, ele estava na porta do templo de Jerusalém e levaram aquela mulher para ele, para pegar ele naquela armadilha, mas ele estava ali preocupado com outra coisa, ele estava ensinando a palavra, ele estava ensinando as pessoas, mas ele não deixou passar uma oportunidade, ele aproveitou aquela oportunidade exatamente para poder firmar uma doutrina, uma palavra, um conhecimento, algo que a religião antiga não dava opção, mas que ele estava trazendo de novo, que é o perdão dos pecados, a não condenação e a não culpabilidade. Então assim somos nós, irmãos, assim é um dia como outro qualquer, um dia na nossa vida nós precisamos fazer a leitura das oportunidades. Estou dizendo isso porque Pedro e João fizeram perfeitamente essa leitura, e quando eles estavam andando dentro do templo, o templo era uma área bastante grande, e assim, eles chegaram num lugar chamado Porta Formosa, e ali uma multidão se juntou para poder ver aquele aleijado. E olha o que o texto diz, nós vamos ler juntos agora, Atos capítulo 3, versículos de 12 a 16. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Pedro percebeu que havia uma oportunidade. Então ele se dirige à multidão e diz assim: povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Por que estão assim, pasmados com isso? Disse ele: porque olham para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Pois foi Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus. Diga Jesus. E a quem vocês traíram, rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo, vocês rejeitaram o justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, diga fé, no nome de Jesus, esse homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Diz amém? Então Pedro aproveita ali para fazer um alinhamento, alinhar as expectativas daquelas pessoas, e antes de mais nada, ele procura mudar o foco delas. As pessoas estavam olhando para o aleijado e olhando para ele, pensando, quem são esses caras? E eles estão dizendo, você está olhando para mim? Não, vocês precisam olhar para Jesus. Diga, precisa olhar para Jesus.
Um aleijado, um ex-aleijado que começa a andar dentro de uma comunidade, obviamente ele vai chamar muito atenção. Então a pergunta lógica é quem é que fez esse milagre. Então era de fato necessário ali alinhar que aquele milagre não foi feito necessariamente por Pedro e por João, eles foram apenas canais do poder de Deus, mas o nome que precisa ser pregado é o nome de Jesus. Então vire para quem está ao seu lado e diga assim: sinto muito. O centro do Evangelho não é você, é Jesus. Nessa verdade, muitas coisas passam a ser muito mais importantes para nós do que outras que nós vamos perceber que são simplesmente passageiras e efêmeras. Então o que Pedro fez ali? Ele fez um link, né? A palavra na moda, né? Ele fez um link entre passado e presente. Então nesse link ele estava chamando a atenção dos judeus e mostrando para os judeus que havia muito mais da parte de Deus naquele milagre do que simplesmente um homem que foi beneficiado, que foi abençoado com uma cura. Então Pedro aproveita aquela oportunidade para esclarecer que quem fez o milagre foi o Deus dos antepassados deles, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando nós falamos na Bíblia Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nós estamos nos referindo ao Deus da aliança. Diga aliança. E a aliança de Deus ela é feita em Abraão, baseada em uma promessa. Diga promessa. A promessa ela não é conquistada. Repete, promessa não é conquistada. Promessa é promessa. Uma pessoa lhe faz uma promessa, isso não lhe dá direito. Não dá. É só uma promessa. Meu amor, eu lhe prometo que vou levá-la para almoçar no restaurante que você quiser. Entendeu? É uma promessa. Mas se eu disser para ela assim: meu amor, se você se comportar bem e fizer o papá para o seu maridão todos os dias, eu vou te levar no restaurante que você quiser. Isso é uma promessa? Não. Porque se ela cumprir, eu sou obrigado a fazer. Isso é lei. Mas o que Deus está ensinando, que tudo aquilo que Ele faz é baseado em uma promessa. E quer ver só uma coisa? Se eu lhe faço uma promessa dessa, o que eu vou fazer? Eu vou cumprir, eu vou levar aonde eu prometi que levaria. Porque ela merece ou deixa de merecer? Sempre merece. Mas não é uma questão de merecimento, é uma questão de fé. Ela merece, não importa. O que importa é que eu prometi e eu vou cumprir a minha promessa. Então, quando a gente traz isso para o Deus de Abraão, para o Deus de Isaac, para o Deus de Jacó, o povo entende que aquilo ali está afirmando uma aliança e não uma lei. Ele não fala o Deus de Moisés, ele fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, muito antes da lei. Então, Gênesis capítulo 15, versículo 5 e 6 diz assim: em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número dos descendentes que você terá. Por quê? Porque Abraão queria um filho e Deus estava fazendo para ele uma promessa. Abraão fez o quê? Creu. E porque creu foi considerado justo. É a justiça da fé. Vamos repetir? É a justiça da fé. Irmão, quando nós entendermos isso como crentes, a nossa vida vai mudar. E a expectativa de Deus, falando a respeito já desse fim de semana, é que nós consigamos não apenas entender cognitivamente, porque você é inteligente, você entende, mas a questão é que na hora da crise, na hora do problema, na hora do seu erro, na hora do pecado, na hora que alguém errar contra você, você precisa ter a convicção, a fé de que você é justo em Cristo Jesus e não nas suas próprias atitudes. Por isso eu disse no começo, o Evangelho não diz respeito a você, o Evangelho diz respeito a Jesus. Quem crê diz amém, dá um aplauso a Ele. Então o que Pedro fez ali foi aproveitar a oportunidade para linkar Jesus aos antepassados, à aliança. E ele disse mais: aquele que havia sido rejeitado, que havia sido morto, Deus também o ressuscitou. E essa é a mensagem do Evangelho que nós precisamos pregar, que nós precisamos viver, linkar Jesus à nossa vida e à vida das pessoas com as quais nós nos relacionamos todos os dias.
Então a expectativa do Espírito Santo era atingir aquela multidão com a verdade profetizada pelos profetas. Olha só Isaías capítulo 53, versículos 10 e 11. Olha só, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Está falando de quem? Só uma pessoa sabe que a Bíblia está falando de Jesus, ou seja, era parte do propósito de Deus fazer Jesus sofrer. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá quantos descendentes? Lembra daquela história que a gente acabou de ler de Abraão? Abraão sai da tenda, olha para o céu, quantas estrelas se é que você pode. Então, quantas forem as estrelas, assim serão os seus descendentes. A promessa, ela é linkada, ela é unida. Hoje, diga hoje. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 35, 40, 45, cada um de nós faz parte dessa promessa se cumprindo. Nós somos descendência de Abraão em Cristo. Nós somos descendência de Abraão em Cristo. Então tudo aquilo que Cristo sofreu, ele foi esmagado, ele sofreu dor, para quê? Para que quando a vida dele fosse entregue, aí Isaías está escrevendo 700 anos antes de Jesus ser crucificado, e hoje nós estamos falando 2000 anos depois de Jesus ter sido crucificado, então tem um lapso de 2700 anos e a promessa permanece para sempre. Então ele foi entregue como oferta pelo pecado. Ele terá muitos descendentes. Diga, eu sou um. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Não tem como falhar. O que nós precisamos entender é que nós fazemos parte desse processo. E hoje nós estamos em Cristo. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, olha só que coisa extraordinária. Ele fará que muitos sejam considerados o quê? Diga, eu sou. Diga, eu sou. Justiça de Deus em Cristo Jesus. É fácil falar sobre isso quando Paulo diz isso, mas eu estou falando isso quando Isaías dizia isso há 700 anos antes de Jesus nascer. Ele já dizia que por causa do sofrimento de Jesus, de tudo que o servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados, diga considerados, justos. Por quê? Pois levará sobre si os pecados deles. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque eu também não te condeno. Ou seja, ele faz uma declaração e declara aquela mulher adúltera uma justa. Por quê? Porque ele haveria de levar os pecados dela na cruz do Calvário. Então ele pega o pecado da pessoa e coloca sobre a pessoa um manto de justiça. Então diz, eu sou justo. Você não é justo porque você se comporta bem. Me desculpa. Você é justo porque você crê que Jesus te justificou. Então nós cremos na justiça da fé. É a justiça que nos leva a Deus através da fé. Não havia homem capaz de conseguir isso. Então essa é a ideia que Pedro estava passando ali. Ele estava dizendo que aquele que foi rejeitado pelos judeus, pelos doutores da lei, pelas pessoas importantes, esse se tornou a principal pedra. Salmo 118, versículo 22 e 23, Salmo 118, 22 e 23 vai dizer assim, a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra. Isso, vamos lá, isso é obra do Senhor e é maravilhosa de se ver. O que ele estava fazendo? Ele estava jogando na cara daqueles religiosos o que eles tinham feito. Aquele que é o Salvador, aquele que veio como resposta, é aquele que botou esse aleijado para andar, aquele que vocês rejeitaram, Deus o fez a pedra principal e a pedra angular. Mateus capítulo 21, versículo 42, o próprio Jesus fala a respeito disso quando ele diz assim, vocês nunca leram nas Escrituras, e se refere lá ao Salmo 118, a pedra que os construtores fizeram o quê? Rejeitaram, se tornou a pedra angular, e isso é obra do Senhor e é maravilhosa de se ver. Eu fui, uma das viagens que eu fiz a Israel,
Então Israel tem muitos arcos, né? É que arco de pedra, né? Não é isso que a gente faz de madeira aqui, não. Então o arco de pedra, ele vai colocando uma pedra em cima da outra, uma pedra em cima da outra, e daqui a pouco ele faz uma parábola, né? Fazendo uma curvatura e chegando do outro lado. E o guia estava dizendo para a gente assim, vocês sabem qual é a pedra angular que a Bíblia falava? E a gente fica pensando que a pedra angular é aquela que está lá embaixo, né? Mas ele diz assim, não, não é não. A pedra angular é a pedra que fica exatamente no centro do arco. Porque se você tirar ela, o que acontece? Cai. É a pedra que sustenta. A pedra rejeitada, essa passou a ser a principal pedra angular. O próprio Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, 4 e seguintes, ele diz assim, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas. Diga, eu sou uma pedra viva. Diga, eu sou uma pedra viva. Então, guarde isso na cabeça. E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo. Ofereceram sacrifícios espirituais que agradaram a Deus. Vamos ler aquele pedacinho que diz assim, por meio de Jesus Cristo. Irmão, é sempre por meio dele. Parece que eu estou sendo redundante com relação a isso, mas quando você erra, quando você peca, e você sabe que pecou, e você não consegue orar, você fica achando na sua mente que o Evangelho depende da sua boa conduta. Não depende. O Evangelho depende de Jesus. Você não foi aceito porque você é bonzinho. Você foi aceito porque Jesus morreu e pagou o preço do seu pecado. E ele não desistiu do que ele fez. Digo, uma vez perdoado, perdoado para sempre. Então o milagre aconteceu por causa da fé no nome de Jesus. Eu fico pensando, talvez aquele aleijado paralítico, ele nem soubesse quem era Jesus. Mas Pedro e João sabiam. Às vezes a pessoa que está perto de você e precisando, eles nem sabe quem é Jesus, mas você sabe. E você sabe que Jesus é poderoso para fazer, para curar, para restaurar, para ressuscitar, para salvar, enfim, é a obra dele. Eles não se apegaram aos seus nomes pessoais, mas eles anunciavam a Jesus, rejeitado pelos judeus, martirizado pelos romanos, oferta pelo pecado do mundo. Vamos voltar ao versículo 16 do texto que nós acabamos de ler, de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo 16, diz assim, pela fé, no nome de Jesus, leia para mim, vamos ler juntos? Pela fé, a fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. É a mesma fé no nome de Jesus que nos cura diante dos olhos das pessoas. É a mesma fé no nome de Jesus que restaura a nossa família diante dos olhos das pessoas. É a mesma fé no nome de Jesus que nos abençoa e nos prospera diante dos olhos das pessoas. Esse é o evangelho que precisa ser pregado. Não é o evangelho da rejeição, é o evangelho da aceitação do poder de Deus para salvar, para transformar e para mudar pessoas. Então, pela fé no nome de Jesus, aquele homem foi curado, aquele homem foi colocado de pé. E essa mesma fé no nome de Jesus é que muda a história das nossas vidas. Diz amém. Amém. Então, o nome de Jesus na boca de um crente, tem algum crente aqui? Amém. Pois é, o nome de Jesus na sua boca, crente, não como jargão, mas o nome de Jesus declarado com fé, sabendo o que ele é e o que ele fez, ele tem muito poder. Por isso Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz assim, por isso Deus o elevou a lugar de mais alta honra e lhe deu o nome, diga o nome, que está acima de todos os nomes. Tem alguma coisa que incomoda você? Essa coisa que te incomoda, olha, não pode dizer o nome da esposa nem do marido não, tá? Aí não vale, tá? Também de preferência não vai dizer o meu nome, que talvez eu esteja incomodando você. Então não. Mas tem alguma coisa de fato que incomoda você? Essa coisa tem um nome. Talvez seja um joanete.
uma espinha. Eu estou brincando, né? Mas existe algum nome que machuca, que atrapalha, que incomoda? E o que a Bíblia está dizendo para você gerar fé, é que existe um nome que está acima de todo o nome. E esse nome é o nome de Jesus. Alta honra, a mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus Cristo, todo joelho, diga todo joelho, se dobre. Diga assim, nos céus. Quem é que vive nos céus? Os anjos? Deus vive no céu. Mas vamos tirar Deus dessa equação. Quem vive no céu? Irmão, se você for ler a Bíblia, no céu estão lá os querubins, os serafins, tem os 24 anciãos, tem os santos que já estão na glória com Jesus. E o que ele está dizendo é que no nome de Jesus, todo joelho se dobre aonde? Nos céus. Eu gosto muito, não vou dar para dar sequência nisso aqui, né? Mas o capítulo 5 do livro de Apocalipse, até o capítulo 3 fala da carta às igrejas. No capítulo 4, João tem a visão e diz que ele chora muito, porque o Pai, Deus, estava sentado no trono e ele tinha um rolo na mão. E lá no céu, na sala do trono, ninguém, diga ninguém era digno de abrir aquele rolo, de abrir aquele livro. E ele chorava muito. Mas quando começa o capítulo 5, Heraldo, aí diz assim, e surgiu então aquele que estava morto e ressuscitou, o cordeiro e também o leão. E o anjo disse para João assim, olha, não fique triste, nem precisa chorar. Está aí, a raiz de Davi, ele é digno de abrir o livro. E quando ele abre o livro, e aí ele começa a desenrolar os fatos dessa terra, desse mundo, porque todo joelho que está no céu, mas todos os joelhos que estão também na terra, mas também todos os joelhos que estão aonde? Debaixo da terra. Todos aqueles que estão vivos e que aqui, creiam ou não creiam, todos os joelhos se dobrarão diante do nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que já morreram, que estão debaixo da terra, talvez uma afirmação daqueles que morreram e estão no inferno, todos eles vão se dobrar diante do nome de Jesus. Não existe ninguém no céu, na terra ou embaixo da terra que tenha um nome maior do que o nome de Jesus. É disso que nós estamos falando. Quando eu olho para Apocalipse 5, eu fico pensando, deve ser quando Jesus subiu, lá no Monte das Oliveiras, e os anjos disseram, vocês estão vendo ele subir? Assim como ele subiu, ele vai descer também aqui no mesmo lugar. E quando ele subiu, ele chegou no céu. E eu imagino que ele chegou no céu exatamente na hora em que Deus estava com o rolo na mão. Você sabe que Deus está fora do tempo, né? E exatamente naquela hora que Deus está com o rolo na mão, todo mundo na sala do trono, e ele chega e diz assim, chegou aquele que é digno, diz amém. Aquele que é digno de desenrolar o rolo, de abrir o livro, porque ele esteve morto, mas ele ressuscitou, e o livro foi aberto, a palavra foi declarada, e o nome dele é o nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, diz amém. Não, é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Nós não oramos em nome de Jesus porque é um jargão. Nós oramos de Jesus, em nome de Jesus, porque nós estamos nele. Entenda isso, é muito mais do que dizer em nome de Jesus, amém. A gente ensina para as crianças, mas eu oro em nome de Jesus porque eu estou nele, ele está em mim. Nós somos um só. E quando nós nos oramos aqui da terra, do meio da nossa presente angústia. Nós estamos na sala do trono onde Cristo está. Nós estamos frente a frente com Deus. Se Jesus é aceito, nós somos também. Porque dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Mas a gente fica querendo lembrar daquilo que Deus já esqueceu. E a gente fica querendo lembrar na vida dos outros daquilo que Deus já esqueceu e já perdoou. Você não tem o direito de fazer isso, nem com você mesmo, nem com quem quer que seja. Aquilo que Deus perdoou, está perdoado. E a gente cantou aqui, você cantou com pleno pulmão, o véu que separava já não. Mas aqueles judeus aqui, esses caras aqui, que foram os mesmos que condenaram Jesus e agora estavam com Pedro e João na frente deles, nós vamos ver isso na quinta-feira que vem. Eles pegaram linha e agulha, pastora Sônia, e foram costurar o véu de novo. Tem gente que o véu lhe deixa
protegido, eles acham que o véu os protege. Mas isso são as pessoas que não querem desfrutar da presença de Deus. Aqueles que querem desfrutar da presença de Deus, nunca mais, diga nunca mais, vão se meter atrás do véu. Quem está me entendendo diz amém? Glória a Deus. Eu quero terminar com um texto que não está aí. David, bota para mim Salmo 32. Pode botar no versículo 1. Davi, ele diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. Bota na NVI. Bem-aventurado é aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Tem alguma outra versão aí? Bota para mim, qualquer uma. Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Hoje eu não fiz isso aqui no começo, mas talvez eu faça no final. Quando eu digo assim, você levanta a sua mão, bate na mão desse abençoado que está do seu lado e diga: Deus te abençoe, abençoado. Quando ele diz lá, feliz, bem-aventurado, ele está dizendo abençoado. Quem é o homem abençoado? O homem abençoado é aquele que tem os seus pecados perdoados, né? As suas transgressões apagadas, perdoadas, e os seus pecados, todos eles perdoados. Davi sonhou com isso, irmão. Davi sonhou com isso, sei lá, 1000 anos antes de Jesus. Mas nós vivemos essa realidade. Nós somos abençoados. Por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados e as nossas iniquidades, elas foram cobertas. Vai na que estava, NVT, né? Coloca o versículo 2 para mim. Olha só. E ele continua dizendo assim: sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta e cuja consciência é sempre sincera. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você desfrute de Jesus. Eu não estou dizendo que você não vai errar ou não vai pecar, mas eu estou dizendo que Jesus, ele já perdoou o seu pecado, e isso não vai fazer você pecar mais. Isso vai fazer com que você tenha vontade de viver uma vida santificada na presença dele. Por quê? Porque você quer agradar o seu Senhor, você quer agradar o seu Salvador, você quer agradar aquele que pagou um preço no seu lugar, você quer agradar aquele que morreu no seu lugar, você quer viver com ele um dia no céu, mas enquanto você está aqui na terra, você já quer desfrutar do melhor dele na sua vida, você já quer viver a vida de Jesus aqui nessa terra. Por isso Paulo dizia assim: eu já fui crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Sabe, Ele me amou e a si mesmo se entregou por cada um de nós. Diz amém, dá um glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor Jesus, fica de pé.